Oi, pessoal, videozinho rápido então para a gente fazer a correção da atividade do dia 17, aquela que vocês fizeram e me deram o retorno. Eu recebi todas elas e respondi para vocês que a correção seria feita então nessa nossa aula do dia 7. Então eu preparei esse PowerPoint aqui para apresentar para vocês a correção das atividades. A grande maioria de vocês resolveu de forma correta, mas alguns ainda tiveram alguns pontos a serem discutidos, algumas arestas ali. Então eu peço que vocês assistam esse vídeo e que vocês possam, com ele, a partir dele, então, resolver as questões. Se vocês tiverem alguma dúvida após assistir essa correção, nós temos já os nossos costumeiros canais de comunicação aí, que é o chat, a reunião pelo Google Meet também no horário da aula e também tem o fórum, tá bem? Então, qualquer dúvida que venha a surgir após a correção, vocês podem entrar em contato comigo por esses canais. Vamos lá, então. Então, a tarefa pediu o seguinte, nós tínhamos lá uma questão do Enem, com uma figura, algumas figuras, uns textos, e eu pedi que vocês analisassem essa figura e esse texto antes de partir para a questão do Enem propriamente dita, né? Então, a primeira questão era essa, a imagem a seguir é um print do site de uma organização não governamental. E eu pedi que vocês dissessem qual é a temática que você acha que essa ONG trabalha a partir desse desenho. Então, a partir do que nós conseguimos ver aqui, conclui-se que a temática tem a ver com alimentação, tem a ver com comida, né? Mas como é que vocês chegam a essa conclusão que é alimentação ou comida? Vamos aos indícios então. Primeira coisa, nós temos que analisar as figuras, os desenhos, é a primeira coisa que chama atenção. Nós temos algumas figuras aí que estão relacionadas à temática. Duas canecas a gente consegue ver aqui, né? Então essa caneca aqui já dá para começar a dar uma ideia de que tem a ver com algum tipo de alimento. Possivelmente poderia até ser líquidos, café, qualquer coisa assim, mas a caneca já remete a uma temática maior dos alimentos, né? Fora as figuras, nós sempre fizemos aquela busca desde o início, né, de caçar algumas palavras-chave pelo texto e palavras cognatas. Então, nós temos algumas palavras no texto aqui no centro, deixa eu marcar para vocês aqui, mais pelo meio, aqui nós temos as palavras sushi, né, que é o nome de um prato, nós temos ali também no meio a palavra chocolate. Então, são palavras bem escritas da mesma maneira que o português, são palavras cognatas. E, além dessas palavras cognatas, outro indício que pode levar a concluir que é sobre alimentação, sobre comida, são palavras que não são cognatas, mas que fazem parte dessa temática. Nós temos, então, food, né? Tá aqui pelo meinho, deixa eu localizar. Bom, tá perdido aqui no meio, nós temos o feed, favorite, take just one things. Nós temos a palavra feed, né? Tem várias vezes aqui na caneca tem a palavra feed. Nós temos o próprio nome WeFeedback. Nós temos a palavra salsicha ali, sausage. Nós temos a palavra abacate, que eu não coloquei ali, mas nós temos a palavra cake, que é bolo. Então, fazendo aquela leitura superficial e buscando alguns dos elementos, nós encontramos essas palavras, então, e concluindo a união das figuras, das palavras cognatas, das que não são cognatas, pegando todo desse texto aqui, né, analisando, nós estamos apenas fazendo aquela primeira leitura que é determinar a temática, nós sabemos então que esse texto trata de alguma coisa que tem a ver com alimentação, tem a ver com comida, tá bem? Aí então depois nós teríamos que fazer uma leitura mais aprofundada para descobrir o que realmente o texto está. Então a próxima parte era a questão propriamente dita do Enem. Então aquela análise que eu coloquei para vocês anterior ali não era a questão do Enem como ela vem na prova, era uma análise prévia para a gente poder chegar à conclusão e chegar a uma resposta. Então, nós tínhamos a seguinte questão: a internet tem servido a diferentes interesses, ampliando muitas vezes o contato entre pessoas e instituições. Um exemplo disso é o site WeFeedback. Então, nós temos esse site aqui, WeFeedback, no qual a internata Kate Watts, então nós temos o nome da personagem, e 2 pontos. O que a Kate Watts está fazendo neste site quando ela visita? Nós tínhamos as opções comprar comida em promoção, né? Opção A, comprar comida em promoção. Opção B, inscrever-se em um concurso. Opção C, fazer doação para a caridade. Opção D, participar de pesquisa de opinião. E a opção C, voluntariar-se para um trabalho social. Com base na temática da alimentação e dos desenhos, a gente percebe que uma ou outra aqui tem mais força, uma opção ou outra é mais forte do que as outras. Por exemplo, comprar comida pode ser, porque a nossa temática é comida, né? Essa, digamos, é uma forte. Inscrever-se em um concurso, eu diria que é uma opção fraca. Fazer doação para a caridade tem a possibilidade também, já que a gente está falando de comida e alimentar pode servir com caridade. Pesquisa de opinião, nem tanto. E voluntários para um trabalho social. Fazendo a leitura do texto, nós vamos descobrir que, no fundo dessas opções aqui, a correta vai ser a letra C, fazer doação para a caridade. Por que é doação para a caridade, então? Vamos tentar ler um pouquinho. Nós temos o site, então, da WeFeedback, e nós temos essa parte aqui, eu vou marcar para vocês agora em vermelho aqui, ó. Esta partezinha aqui
é que vai explicar, é o texto principal que a gente precisa ler para entender do que se trata. E depois tem a segunda parte que vai ser o funcionamento do site em si. Mas o que está escrito dentro dessa primeira aqui? Vamos tentar ler ali. Nós temos o seguinte, mas o que é essa WeFeedback? Pergunta aqui. O que é o WeFeedback? Então, nós temos, em um mundo desenvolvido, vou ler em português para vocês aqui. Em um mundo desenvolvido, a vida coloca alimentos saborosos no nosso prato a toda hora. Salsicha francesa, abacate, bolo de chocolate, todos nós temos as nossas favoritas. Se nós pegarmos apenas uma destas e doá-las, né, aqui o give back, né, e doá-las, ou alimentar alguém com elas, nós podemos ajudar a mudar a vida de crianças em idade escolar que têm fome por todo o mundo. Então, esse é o texto principal, tá? Esse textinho aqui já traz as informações necessárias para responder a nossa pergunta. Se vocês estivessem realizando apenas a prova do Enem, essa parte seria a principal para ser lida. Os outros elementos apenas servem para corroborar com essa ideia. Para entender que ela fez uma doação para caridade, depois de entender o que o site trata, nós temos a segunda parte e nós vamos ter valores aqui, ó. Vai ter ali $60, né? Tem aqui um outro valor que ela está escolhendo ali 20 e do ladinho a gente pode ver que é dólares. Tá? Então, é aqui que a gente chega à conclusão que o site trabalha com ajudar crianças que têm fome pelo mundo e o internauta participa doando para este site. Tá bem? Eu acredito que das respostas que eu analisei, das respostas das tarefas que vocês me entregaram, a grande maioria acertou essa questão, tá bem? Seguindo, depois eu fiz outras questões, eu expandi um pouquinho, que não era a questão do Enem, nós podemos trabalhar. Eu pedi que vocês me explicassem como é que funciona essa participação do internauta. Vocês têm que analisar o texto e dizer assim, bom, se eu fosse participar, se eu quisesse auxiliar, o que eu estaria fazendo e como é que isso funcionaria? As respostas variaram, mas basicamente o que o internauta faz para auxiliar se conectar no site da WeFeedback é o seguinte, primeiro, ele menciona o tipo de comida que gosta. Aqui no caso a Kate Watts disse que gosta ou ela gosta do sushi, né? Tipo de comida que ela gosta e quanto normalmente essa pessoa paga, ou quanto custa uma porção desse prato. Ela disse: o meu nome é Kate Watts, eu quero compartilhar um prato de sushi e eu normalmente pago $20 por este prato. Então toda vez que a Kate Watts vai comer o sushi favorito dela, ela gasta em média $20, tá? Depois, com base nisso, o internauta seleciona o valor que quer doar baseado no custo da porção, ou seja, se uma porção custa $20 e eu quero doar mais, tem aqui uma barrinha onde corre da esquerda para a direita, seleciona a quantidade de porções. A Kate Watts selecionou aqui 3, né? 3 porções. É como se ela estivesse doando 3 porções de sushi, tá bem? Cada uma porção custando $20, 3 porções ela está doando um valor aqui de $60. É importante lembrar que ela não está doando comida, ela está doando dinheiro. A comida aqui é simbólica. Esse prato, o que você gosta de comer, quanto custa, é simbólico apenas para calcular o valor da doação. Tá bem? Na real, o que acontece, a Kate Watts aqui está doando $60 para o WeFeedback. E com esse dinheiro nós temos a resposta aqui. Ó, se você compartilhar este valor, você vai alimentar 240 crianças. Tá bem? Então é isso que precisava saber, como é que funciona. Eu penso num prato que eu gosto, quanto eu pago por esse prato, quantos pratos eu gostaria de pagar para uma criança e dou o valor desses pratos, tá? Adelante. Próximo exercício, então. Eu pedi para vocês analisarem alguns números e dar algumas respostas. Aqui se refere esses números a seguir. O primeiro deles é o 240, né? Então, 240 está aqui dentro da canequinha. Teria que ler esse texto dentro da caneca para saber o que se trata. Se você compartilhar, você alimentará 240 crianças. Então, essa é a resposta. É a quantidade de crianças que vão ser alimentadas com essa doação. Ela fez lá $60. Eu já falei dos números no slide anterior, mas só para reforçar, então, o que é o 3, né? O 3 está aqui naquela barrinha, quantos pratos ela quer simbolicamente doar, né? Então, 3 é a quantidade de porções que a internauta está doando. O 20 é o valor, então, valor que ela normalmente paga pela porção de sushi. E no final, lá, o 60 é só fazer a conta, né? O 60 é o valor final da doação. Com base nisso, ela vai doar 3 porções de sushi a $20 cada uma. O valor que ela vai doar é 60. Ok? Bom, para finalizar essa tarefa, e o nosso assunto principal é esse, nós estamos estudando os pronomes, eu selecionei 4 pronomes dentro desse texto. O pronome we, que está no título aqui, né?
o pronome I, que está aqui embaixo, o pronome it, que está no meio do texto ali, e o pronome them, que está lá debaixo da canequinha, lá no botãozinho do clique. Então, nós temos um pronome sujeito, we, um pronome sujeito I, um pronome sujeito it, não, pronome objeto, desculpa, o it lembra que ele é igual, e um pronome objeto them. A quem se referem, lembra lá se vocês assistiram a outra videoaula que eu preparei para vocês, eu tenho que imaginar, não é traduzir que we é nós, traduzir que I é eu, nem traduzir que it é ele ou ela. Eu quero que vocês saibam a quem esse pronome está fazendo referência. Então, nós, a pergunta que fica é essa, nós quem? Quem são esses nós que aparecem aqui no texto, né? Quem é esse nós que aparece aqui? Então, nós, é o we feedback, nós alimentamos, se fosse fazer a tradução, nós são os responsáveis pelo site, as pessoas que organizaram essa campanha. É eles que estão se colocando, eles que estão se apresentando. Nós alimentamos. Então, as pessoas que organizaram o site, os responsáveis pela campanha. Aí tem o pronome eu. Eu quem? Quem é esse eu aqui? Eu quero doar um prato de sushi. Quem é que está doando esse prato de sushi? É a Kate Watts, tá bem? Então, o referente do eu neste texto é a Kate Watts, porque é ela que está se colocando como eu quero doar um prato de sushi. Próximo, o pronome it, que está perdidinho ali no meio, né? Então, vamos ver, nós temos a frase, se nós pegarmos apenas uma destas, aqui está a palavra coisas, né? Mas está se referindo a comidas também, apenas uma destas e doá-la, doar ela de volta, né? Doar para alguém. Então, é doar quem? Ou o quê? Doar a comida que foi mencionada antes ou a coisa, né? Uma dessas coisas. Ele falou assim, a salsicha francesa, abacate, chocolate. Então, se nós pegarmos uma destas coisas, destas comidas, e doar ela, essa coisa, então, referente do it, comida ou coisas. Essa aqui eu acho que talvez tenha sido um pouquinho mais difícil para vocês analisarem, mas eu percebi que muitos de vocês responderam de maneira correta, então é isso. E por fim, um pronome bem fácil aqui, é um pronome objeto, né? Them, né? Feed them now. Nós temos o verbo alimentar, alimente quem? Lembra que eu falei para vocês lá na aula do pronome sujeito, pronome objeto. Um pronome objeto, então, ele complementa um verbo. Nós temos o verbo alimentar, quem alimenta, alimenta alguém. Então, tá aqui, alimente elas, agora. Então, fica a pergunta, elas quem? Quem é que são esse them aqui? São as crianças que vão ser alimentadas. Tá bem? Então, eu percebi que na primeira aula, na primeira tarefa que eu coloquei, muitos de vocês tiveram problemas em buscar o referente. Muitas das tarefas que eu recebi como resposta, vocês colocaram a tradução e não o referente. Mas depois que eu postei aquela videoaula, acho que quem assistiu entendeu bem a tarefa e os últimos envios, vocês corrigiram. Então, nas próximas aí, amanhã eu já vou corrigir a tarefa 2, que também tem essa busca de referentes, eu vou começar a dar esse retorno para vocês. Mas o que vocês precisam entender como conteúdo, que é o que nós estamos vendo agora, é isso. Tá, pessoal? Eu acho que esse é o último slide. Tá, pessoal? Então nós vamos encerrar essa correção. Eu peço a todos que mesmo já tendo enviado a tarefa, não deixem de corrigir o que vocês fizeram lá. Aos que acertaram tudo, os meus parabéns. Continuem seguindo dessa maneira, né? Eu acredito que vocês conseguiram entender o que nós estamos falando aqui, pronomes. E quem porventura tem errado, lembre-se que essa aqui foi a primeira tarefa, né? Então nós já temos mais 2, 3 semanas de aula depois disso, para que vocês possam assimilar bem o conceito. As próximas tarefas que estão postadas lá, inclusive a que está vencendo nessa semana, vão tratar praticamente do mesmo assunto. Então aproveitem esse material, aproveitem essa correção, esses apontamentos que eu fiz aqui, para que vocês possam, nas próximas tarefas, dar conta do recado, tá ok? É isso, tchau, tchau.